Olá, olá, Sociedade de Futebol e Pitaco, de volta depois de um tempão aí inativo, né? SFP voltando neste 9 de maio de 2023. Nós já ficamos um tempo longe aqui no final do ano passado, voltamos a alguns jogos da Copa, mas agora há uma promessa entre os dois aqui, entre eu e o Vinícius Alexis, para que a gente agora volte, né? A gente volte agora com, com tudo. Então, antes de mais nada, você que continuou aqui como inscrito, muito obrigado mesmo. É muito importante isso, saber que a gente pode contar com você. Então, se você é novo aqui no canal, estamos retornando, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva para que a gente cresça, continue crescendo, né? Retome o crescimento. Vinícius Alexis, hoje vamos falar de UEFA Champions League. Temos o primeiro jogo da semifinal entre Real Madrid e Manchester City. Fala, Vini, bom retorno para nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Félix e todo mundo que nos acompanha, nos assiste, nos ama. Diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Voltamos ao SFP, Cidade de Futebol e Pitaco. Muito bom poder voltar a falar de futebol por aqui. Numa terça-feira triste, que faleceu o Rita Lee, que faleceu o ex-deputado federal David Miranda. Então, notícias não tão legais assim, mas vamos falar de Real Madrid e City, jogo que promete muito. Já foi semifinal da Champions na temporada passada. Também foi jogo de mata-mata na temporada 15 e 16. Mas, assim como disse Carlo Ancelotti, o City, principalmente, é um time muito diferente. É um time melhor que na temporada passada, viu, Bruno Félix? Sim, faz mais uma boa temporada no sentido técnico, né? É um time muito forte que está há 20 jogos sem perder, como a gente estava falando um pouco antes de entrar, né? São 17 vitórias e 3 empates. A última derrota no dia 5 de fevereiro contra o Tottenham, 1-0 para o Tottenham. Na ocasião, de lá para cá, o City simplesmente atropelou o Arsenal, que praticamente liderou o campeonato inglês inteiro, e nessa reta final acabou perdendo a liderança. E levando em consideração o retrospecto aí do City, a não ser que tome uma pancada do Real Madrid, dificilmente o time vai cair ali o ímpeto para perder a ponta de novo na Premier League, né? O Vini falou sobre o confronto entre Real Madrid e o City na temporada passada, né? Nós tivemos aquele 4-3 na Inglaterra, depois o City chegou a fazer o gol na Espanha, parecia fatura liquidada, e aí 2 gols do Rodrigo e depois na prorrogação o Benzema acabou matando ali o jogo 3-1. Né? Em 2015, na temporada 15-16, eles também se enfrentaram na semifinal, 0-0 na ida, 1-0 para o Real na volta. Então, por enquanto, dá para a gente dizer que tem uma freguesia aí do City contra o Real Madrid. Alguém vai dizer que a camisa andou pesando nesses confrontos. A Mas camisa do... o que eu acho interessante, Bruno Félix, a gente olhar e pensar é que o Real Madrid se classificou no passado, mas o City foi melhor nos dois jogos, assim, os 90 minutos. Sim, No 4-3, o City abriu vantagem, depois tomou gols bobos. O Real Madrid atacou muito pouco, mas foi muito efetivo, e o City perdeu muito gol. Fez 4 por ter feito 6 ou 7 na ida, e mesmo na volta do Santiago Bernabéu, não só abriu 1-0. Viu o Courtois ser o melhor jogador em campo, até o Rodrigo fazer os 2 gols na reta final. E o primeiro gol do Rodrigo, o gol do empate, é no cruzamento em que a bola desvia e vai na cabeça do Rodrigo. Assim, é uma coisa muito mágica, né, as noites de Champions League no Santiago Bernabéu mesmo. Porque o Real Madrid não jogou bem. O Courtois fez defesas absurdas, pegou uma bola do Grealish quando já estava 1-0 na reta final do jogo. Com o pé que a bola bate na trave e sai. Que é impressionante. E aí no cruzamento que desvia, o Rodrigo empata. Logo na sequência, o Rodrigo faz 2-1. E aí o jogo vira completamente. Aí na prorrogação, o Benzema faz 1-0. E o Real Madrid vai para a final e depois é campeão em cima do Liverpool. E aí também tem um outro detalhe interessante. O Ancelotti falou sobre isso. O Gabriel Jesus era um grande jogador, sempre foi um grande jogador, está muito bem no Arsenal. Mas o Haaland é um centroavante que coloca o City em outro patamar. E se sim. você não pegar, a defesa do City mudou. O City hoje joga uma linha de 4 zagueiros. Com o Stones jogando pelo lado direito, com a Ake jogando pelo lado esquerdo, mas é Rubem Dias e Akanji, mas é um time com 4 zagueiros de origem. E aí o Stones ataca, o Stones tem feito seus golzinhos de vez em quando,
tem Gundogan jogando bem, tem De Bruyne sendo genial, e o Haaland, que é o centroavante, como poucas vezes a gente viu. Por outro lado, o Real Madrid também mudou. O Casemiro foi embora, por exemplo. O Militão está suspenso para o jogo. Com o Mendy machucado, o Camavinga está jogando de lateral esquerdo. O meio-campo deve ter Toni Kroos, Luka Modric e o Valverde. E aí na frente, Vini Júnior, Benzema e o Rodrigo, que tem jogado bem. Fez os 2 gols do título do Real Madrid no final de semana da Copa do Rei, que o Real Madrid não vencia desde 2014. Então esse Real Madrid, que ganhou 5 Champions League seguidas não, né? Na última década, ganhou 5 Champions Leagues, é o time que mais venceu de longe, não tinha ganhado a Copa do Rei. Essa geração atual não tinha ganhado a Copa do Rei. Interessante isso. Então você vai pensar que o Real Madrid voltou a ganhar a Copa do Rei depois de 9 anos, por Sim. exemplo. É que Então, os o Real outros Madrid, títulos acabam, né, tirando o foco sim, dessa marca negativa, né? nem E o você não falou, ganhava, não tinha chegado na final nesse período. sim, e você Né? falou da linha de 4 ali do City, né? Com os 4 zagueiros, né? São 12 gols sofridos em 20 jogos. É uma média boa, né? Uma marca positiva, são poucos gols sofridos para um time que marca muitos gols. E Então, marca muito alto, né? Então os zagueiros ficam muito sim, expostos, jogam no mano a mano. Não é suicida, mas a gente sempre brinca, não tem estratégia tática perfeita, né? Toda estratégia tática tem um contragolpe, assim. a tendência, Então, o time que marca alto, que aperta a pressão, tem a tendência de ficar seus zagueiros no mano a mano. a tendência é que se a gente comparar as últimas 2 semifinais que nós falamos entre os dois, né, nesses últimos 8 anos aí, a tendência é de termos um confronto mais com a cara mesmo da temporada passada, né? Um jogo aberto, de trocação, provavelmente, e de muitos gols. Eu não imagino um 0-0 e um 1-0 nesse confronto, pelo que os dois times têm performado, não só na parte ofensiva, mas também na defensiva, porque o City é um time que joga e deixa jogar, né? E o Real Madrid, por outro lado, o Real Madrid geralmente tem sofrido gols, né? Então, não é um. Já desde a temporada passada que a gente falava sobre isso, né? Que defensivamente não era exatamente um time tão confiável assim, né? A gente Sim. está falando. Então, ainda mais enfrentando uma equipe como o Manchester City, né? Mas é inegável o Real Madrid que vê já o Barcelona com uma certa vantagem no Campeonato Espanhol, então a probabilidade de uma perda de título espanhol por parte do Barcelona é muito pequena, então dá para dizer que nesse momento a briga do Real Madrid pela Champions League. A Copa do Rei eu não duvidei muito, apesar do bom trabalho que vem sendo feito nessa temporada pelo Osasuna, né? Porque o Osasuna chega na final da Copa do Rei e no Campeonato Espanhol também faz uma campanha honesta, né? Para a equipe ali, meio de tabela nesse momento com a 10ª colocação, mas podendo ainda beliscar ali um 7º lugar, que às vezes pode acabar rendendo uma vaga em Conference League, né? Então, uma Sim. temporada muito interessante do Osasuna, mas o Real Madrid era bem favorito. Na Liga Espanhola, Barcelona com uma mão na taça, então o Real Madrid vai com tudo, e esse é o problema, né? O Real Madrid com tudo, indo com tudo numa Champions League, porque É tudo que tem. é diferente demais nessa competição a equipe do Real Madrid. Então, vamos falar. A gente falou sobre essa questão de disposição tática das equipes, né? Eu vou passar aqui, vou falar as prováveis escalações das equipes, né? Do Real Madrid, Courtois, Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga, Kroos, Rudiger Modric, no lugar do Éder Militão suspenso. isso. E Valverde, Rodrigo, Benzema e Vinícius Júnior, né? Esse trio que vive grande fase na temporada. O Rodrigo muito decisivo, o Vinícius Júnior é o diferenciado, né? Acho que dos dois lados a gente tem aí o Haaland, né, no lado do City, e o Vini Júnior, que são os jogadores que podem decidir uma jogada a qualquer momento, né? E essa é outra diferença da temporada passada. O time da temporada passada era o time do Benzema. Era o Sim, Benzema que decidia, era o Benzema que fazia os gols.
Na temporada o Benzema ficou muito tempo machucado, perdeu a Copa do Mundo, se bem que eu acho que a França nem queria tanto ele assim, mas dá para dizer claramente que essa temporada é a temporada do Vini Júnior. Sim, Inclusive, para mim, hoje, exceção à Copa do Mundo do Messi, porque a temporada do Messi é ruim, com exceção à Copa do Mundo. Se você pensar em temporada 22, 23, né, que vai terminar agora no meio do ano, tirando a Copa do Mundo do Messi, o Messi não tá jogando bem. Não jogou antes e não tá jogando depois. Dá para dizer que Haaland e Vini Júnior são os dois maiores candidatos ao melhor do mundo hoje. Sem muito medo de errar, assim. O Mbappé sim. fez uma grande Copa do Mundo, mas o PSG nunca empolgou na temporada, né? E aí cai cedo na Champions, isso é um fator. O Haaland já bateu o número de gols da Premier League numa temporada que é muito menor, né? Porque quando o recorde foi atingido era uma temporada de 42 jogos, a temporada de 38, em 32 ele bateu o recorde, assim. Então é algo assustador. A quantidade de gols que o Haaland tem feito, eu acho que Haaland e Vini Júnior brigam com toda tranquilidade para ser bola de ouro nessa temporada. E são os dois, para mim também são os dois principais jogadores aí dessa semifinal. O City que deve ter então o Ederson, Walker, Rubem Dias, Akanji e o Stones, né? Rodrigo, Dogan, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish e o Haaland na frente. É, vamos falar um pouquinho então sobre as apostas aí, né? Quem vai montar Sim. apostas. Obviamente que cravar é aquilo é o básico, né? Você cravar a vitória sempre vai ter uma odd maior, tudo mais. Mas é interessante, por Mas eu acho exemplo, que é um jogo na legal para parte você aposta que a gente aposta, criar, e né? imagino que na média, o City é favorito. O City é favorito mesmo no Santiago Bernabéu, e sim, criar aposta é uma grande solução, Bruno Félix. Dá para Hoje, na dar casa que a gente tá. uma combinação, né? De repente, é, Sim. pelo que os dois apresentam, acho que assim, 1,5 é quase garantido. Claro que futebol é futebol, né? Mas de repente criar ali com mais 1,5 e cravar gol de Haaland e Rodrigo, talvez. Cara, eu criei uma aposta, mais de 2,5 gols, que eu sou ousado. Gols de Haaland e Benzema, paga 5. E eles não precisam nem cravar o time Quem ganha? vencedor. Só Sim, torcer para ter muito gol no jogo. E é bem possível, porque são dois ataques. O Real Madrid toma muito gol, faz muito gol. sim. E aí, gols de Haaland e de Karim Benzema, por exemplo. Deixa eu até testar aqui, você falou gol do Rodrigo, né? Gol do Rodrigo. Vamos lá, então. Deixa eu criar aqui a aposta, mais de 1,5. Gol do Rodrigo e gol do Haaland. Mais de um. A Mais de gente fala, 1,5. esse lance de tomar e fazer gols, né? Enquanto o City tomou 12 em 20, o Real tomou deixa eu ver aqui, em 9 jogos, nos últimos 9 jogos aí, pegando ali desde 8 de abril, né? Então, exatamente há um mês, né? Em 6, 4, 6, 8, 9, tomou 3, 5, 3, 5, 7, 3, de 5, 7, 8. Tomou 8 gols em 9 jogos. Então, é realmente um time que marca, mas também sofre os seus gols, por isso que realmente é um jogo de projeção aí para gols, né? E gols Sim. provavelmente dos dois lados, pelo que as equipes têm mostrado. Eu não vejo o Real Madrid, nem muito menos o Manchester City fazendo algum jogo reativo, né? A não ser que a partida peça em algum momento, o Manchester City comece a pressionar, consiga pressionar, jogar no seu campo de ataque e já jogue o Real Madrid para trás, né? Eu não consigo ver tanto o Real Madrid fazendo isso, mas a tendência é de jogo de trocação mesmo. E, aliás, vamos torcer por isso, né? Porque seria muito bom ver um jogo como o da temporada passada, né? Os 4-3. Sim. Seria mesmo, assim. Seria muito legal, muito interessante. E Rodrigo, mais de 1,5. E Haaland paga 6,5. Paga mais que os 2,5 com o gol do Benzema, inclusive. Então, mesmo número menor de gols, é que o gol do Rodrigo paga muito mais que o gol do Benzema. Essa é a grande verdade, né? Sim.
Se Mas é uma boa colocar, alternativa. se ainda colocar, se cravar ainda gol de Haaland, Rodrigo e Benzema, Aí você estoura. Mas se eu trocar gol do Rodrigo, por exemplo, por gol do Vinícius Júnior, que também é uma opção, paga 7,5. E aí você vai. Meu palpite, inclusive, pro jogo é 2-1 pro City. Eu já ia 2 a falar, 1. Vinícius, crava um placar, 2-1 City. Se fosse para cravar um placar, eu iria em 3-2 Real, porque eu acho que nessa hora a camisa pesa. Ah, a coisa de camisa pesar não existe, Bruno Félix. Com o Real Madrid na Champions tem acontecido. Entre a Se temporada, camisa pesar, seu time nunca tinha ganhado uma Libertadores em cima do Boca Juniors. o seu time, no caso. O seu time. O meu time tá aqui, ó. Aham, sei. Emelec, Inter de Milão, Meu time tá Irlanda e qual que é a ganhando primeira? tudo. Meu time tá ganhando, vai ganhar outra Libertadores esse ano. Meu time tá. Abel Ferreira tá maravilhoso. Isso é um fato. Mas é isso, Bruno Félix. Então, falamos aí um pouquinho do jogo, demos dicas de aposta interessante. Nós dois apostamos que vai ser um jogo de muitos gols. Eu falei 2-1, você falou 3-2. Vai lá, crava mais de 4 gols e meio lá. Só isso. Bom, então, Vai então é que. isso. Então é isso. Como o Vini sempre fala, né? Aposte com responsabilidade, não perca, não aposte aquilo que você não pode perder, né? Então voltamos aí com esse Real e Manchester City. Ainda vai ter o jogo dessa quarta, né? O clássico della Madonnina entre Inter de Milão e Milan e Inter de Milão. Provavelmente, meu palpite, inclusive, é para que os gols, a cota de gols dessa semana seja se aconteça hoje, porque no de amanhã tende a ser um jogo mais truncado. Então, valeu, Vini. Valeu, Estamos Bruno Félix. de volta. Muito obrigado a todos vocês, a você que continua nos acompanhando. Então, nos siga, né? Se inscreva aqui no Nos canal prestigie. para que a gente continue crescendo e volte a crescer, né? Então, é isso aí, Vini. É isso aí, Até Bruno Félix. a próxima. Um grande abraço.